no auge dos meus 50 anos, eu me envolvi com um garotão de 28. Eu não planejei. Pelo contrário, eu já estava viúva há mais de 5 anos. Até então, eu nunca tinha me envolvido com outra pessoa e nem tinha planos para poder me envolver. Mas foi assim, eu estava com um problema de circulação e aí, por causa disso, o médico indicou que eu caminhasse todos os dias. E foi nessa caminhada que eu conheci esse rapaz. Sempre que eu ia caminhar, ele me via, ele vinha até mim e ficava puxando conversa. E aí a gente ficava caminhando e conversando. Todos os dias era assim. Até que um dia, ele veio com um papinho assim. Ai, eu não quero me relacionar mais com essas meninas novas que só quer saber de shopping, de salão, de coisa fútil. Eu quero achar uma mulher mais madura, que me entenda, que tem os mesmos planos que eu, enfim. Esse papinho que eu caí muito bem. Um dia a gente estava caminhando e ele falou assim pra mim, tem alguém na sua casa? Eu falei, não, por quê? Porque eu moro sozinho, os meus filhos já são todos casados. Ele falou assim, me leva lá então pra eu poder tomar um copo com água. E aí nisso eu trouxe ele. Chegando aqui ele tomou o copo com água, a gente conversou. Ele começou a me elogiar, que eu era muito linda, que ele nunca tinha conhecido uma mulher tão linda, tão interessante feito eu. Conversa vai, conversa vem. Ele virou pra mim e falou assim, posso tomar um banho? E eu fiquei meio assim, mas eu acabei deixando ele me levar pro banheiro. E a gente tomou banho juntos, e a gente teve relação, e foi uma coisa muito intensa, uma coisa muito descontrolada até. E a partir daí a gente começou a sempre ficar. Pra te falar a verdade, a gente tinha relação todos os dias. Era uma coisa surreal. Ele me procurava falando coisas que ele sabia me levar à loucura. E eu, viúva há mais de 5 anos, vinda de um casamento de quase 30 anos, eu ficava cega e parece que a única coisa que eu queria era me entregar aquele desejo que ele causava em mim. E aí um dia eu perguntei pra ele assim se a gente estava namorando, porque já tinha alguns meses que a gente estava nessa relação, ficando todos os dias. E ele falou assim pra mim que preferia não dar nome pra nossa relação. E aí eu já pensei assim que ele não quisesse me assumir por causa da minha idade. E aí depois desse dia, ele desapareceu. Ele ficou 45 dias desaparecido, sem dar sinal de vida. E eu, claro, fiquei muito triste, né? Porque a gente se sente mal. A gente com 50 anos, tendo relação com um cara de 28, já é uma coisa que, pelo menos eu, eu me sentia muito bem por um lado, porque quando eu tava com ele me fazia me sentir como se eu tivesse 30 anos de novo, do tanto que ele me elogiava, e o quanto era bom, o quanto era intenso, sabe, as nossas relações. Só que por outro lado, eu me sentia, sei lá, idiota, imbecil, por estar ficando com um cara que tem a idade do meu filho mais velho. Mas quando ele desapareceu, eu me senti mal e eu me senti usada. Mas eu não sabia o motivo que ele tinha me usado, mas eu imaginava que ele tinha me usado. E aí ele passou 45 dias desaparecido. Eu já estava praticamente, assim, quase que esquecendo ele. Só que quando foi um dia, era por volta de 2 horas da manhã, a minha campainha começa a tocar. E, tipo, tocando sem parar, um monte de vez. Eu levantei assustada e eu peguei o telefone até para poder ligar para a polícia, porque eu moro sozinha. 2 horas da manhã, a campainha tocando daquele jeito, eu pensei, eu não vou lá no portão abrir. Só que no que eu peguei o meu telefone para ligar para a polícia, ele me ligou. Ele falou assim, sou eu que tô aqui no portão, vem abrir para mim. E aí eu fui no portão abrir, ele entrou aqui desolado, chorando, falando assim que a mãe dele tinha falecido, que ele tava sem rumo, que ele tinha sumido todos aqueles dias porque ele tava cuidando da mãe dele, que a mãe dele tava com câncer. E ele se mostrava tão desolado
que eu me senti culpada por ter julgado ele de ter sumido. E aí eu fui conversar, fui confortar ele, né? Falar assim que se ela tava sofrendo, então ela descansou e tal. E ele ficou aqui na minha casa. Ele apareceu e ele não foi embora. Dessa vez, ele dormia e acordava aqui em casa. Tanto que nem as roupas dele ele foi buscar. E quando eu questionava ele, eu falava assim, eu tô adorando você ficar aqui dentro de casa, mas por que nem as suas coisas você vai buscar? Ele falava assim que ele não queria ir na casa da mãe dele, porque se ele pisasse lá, ele ia reviver tudo que ele tinha vivido naqueles 45 dias, que ele queria meio que curar aquele trauma primeiro. E eu fui comprando todo aquele papo que ele mandava pra cima de mim. Eu ainda tinha algumas peças do meu falecido esposo aqui, peças que nem servia nele, mas foi com essas peças que ele foi quebrando o galho e foi ficando aqui dentro de casa. E pra mim, eu não desconfiava de nada. Ele me falava com tanta verdade, igual no dia que ele chegou aqui de madrugada, chorando desolado porque a mãe dele tinha falecido. Cara, não dava pra ser mentira. E assim ele passou mais de 3 meses aqui dentro de casa, se não me engano foram 98, alguma coisa assim, 98 dias, acordando, dormindo, banhando, comendo, a gente com aquele relacionamento mais gostoso, sabe? Como um casalzinho jovem, coisa que eu não sentia há muitos anos, coisa que eu só senti lá no começo do meu casamento. Até que um dia eu acordo de manhã, 6 e pouca, porque eu sempre acordei cedo, eu olho pro lado e ele não tá. Eu procuro ele na casa toda e ele não tá. Ele desapareceu mais uma vez, sem deixar um recado, sem me falar nada. E aí eu comecei a ligar pra ele bem desesperada mesmo, porque essa altura eu tava bem mais apaixonada, né? Porque ele morou aqui em casa comigo. Mas o telefone dele só dava caixa. E eu desesperada, esperando. Todo dia eu achava assim que ele ia aparecer, né? Como tinha acontecido lá da primeira vez. Só que aí um dia eu tô assistindo jornal e eu me deparo com a imagem dele na televisão da minha casa. Ele era um foragido. Ele não é aqui do estado. Ele é de outro estado. Ele tava aqui fugido da polícia. Por isso que ele ficou tanto tempo escondido aqui em casa. E ele tinha sido pego. Por isso que o telefone dele só dava caixa. E sabe qual o crime que ele cometeu, no qual ele estava foragido? Extorsão e de mulheres mais velhas. Ele já tinha feito isso algumas vezes. Ele envolvia as vítimas, tinha um relacionamento, extorquia elas, arrancava bastante dinheiro e depois... Quando eu vi aquela matéria, parece que eu parti para um universo paralelo. Eu não queria acreditar que era ele, eu não queria acreditar que aquele cara tinha vivido comigo aqui, sabe? Eu fiquei em choque, paralisada, não tem outra palavra. Eu levei dias para eu conseguir digerir aquilo. E eu ficava assistindo jornal na esperança de que eles falassem que era um engano e que não era aquele cara. Mas eu acompanhei o processo, eu acompanhei a condenação dele. E aí, pouco a pouco, a minha ficha foi caindo. Mas até hoje eu tenho uma dúvida que, tipo, lateja na minha cabeça. O porquê ele não fez isso comigo? Por que ele nunca arrancou dinheiro meu? Por que, né, que ele não fez nada de ruim comigo, a não ser me enganar? Eu fico pensando, será que ele gostava de mim de verdade? Ou será que de repente não deu tempo? Ou porque ele queria me usar como refúgio? Eu não sei. Eu sei que eu fiquei traumatizada. Eu não consigo mais me abrir para ninguém, não consigo mais pensar em ter outro relacionamento, até porque eu nem tenho idade mais, né? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, na minha opinião, ele não fez nada com ela porque ele tinha ela como um refúgio mesmo. Como ele estava foragido, era ela que ele tinha
para poder se escorar, para poder esconder. Ali ele comia, ali ele dormia, ali ele tomava banho sem precisar se expor tanto, né? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu sempre falo, né, gente? A minha opinião aqui não é nenhuma verdade absoluta. Então comenta aqui qual é a sua opinião, o que você acha, por que ele não fez nada com ela. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail que tá aparecendo aí para vocês. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!